Olá, meu nome é Fábio Silveira Amorim. Essa é a minha apresentação do pitch final. O tema da minha monografia foi um estudo sobre o design de API e o meu orientador foi o professor Marco Túlio Valente. Bom, para introduzir o assunto, qual que foi o objetivo, de estudar esse tema design de API? Bom, as APIs são algo extremamente centrais hoje no mercado de tecnologia, no mundo que a gente vive. Principalmente com a ascensão da interconectividade dos sistemas, as APIs elas se tornaram extremamente fundamentais justamente por permitirem essa conexão entre softwares distintos. E o objetivo desse estudo é servir de guia, é criar realmente um conteúdo guia que consiga dar um norte para uma pessoa que quer desenvolver uma API, o que ela precisa se preocupar, né? O que ela não pode deixar de lado, o que ela não pode deixar de estudar e de implementar na sua API para que ela tenha uma API ali que atenda os requisitos mínimos de qualidade que se espera hoje em dia. Bom, o que é uma API? Uma API é uma interface de software que, por meio de regras e protocolos bem definidos, ela permite a comunicação entre dois componentes de softwares distintos. Então, por exemplo, eu tenho o meu software, eu quero utilizar de uma ferramenta ou de uma funcionalidade ou acessar algum dado que não está ali sobre o meu domínio, eu posso, por meio de uma API fornecida por outro software, que vai ter as suas próprias regras e protocolos, utilizar e acessar aquela funcionalidade. Tem um exemplo que eu gosto de dar que deixa bem claro assim, o que é uma API. Geralmente hoje, quando a gente preenche o formulário de endereço, quando você digita ali o CEP, o endereço já é preenchido automaticamente. Isso é feito por meio de uma API, via CEP, que basicamente recebe um CEP e retorna o endereço. Então é exatamente isso que eu estou dizendo, né? A comunicação e integração entre dois softwares distintos. E o mais interessante é que por meio de APIs, dois softwares com tecnologias completamente distintas conseguem se comunicar, se essas regras estiverem bem estabelecidas. Bom, aqui então estão os tópicos da minha monografia, que são justamente esses tópicos que eu abordei para poder alcançar esses requisitos mínimos, né? São os assuntos mais importantes que envolvem o tema de API Design. Bom, o primeiro tópico é um dos tópicos mais importantes no tema API Design. Quando a gente está falando de API, um tema central é a compatibilidade. Lembra que eu expliquei, né, que a API é basicamente composta por regras e protocolos que permitem com que ela seja utilizada de uma forma correta. A partir do momento que a gente versiona a nossa API, ou seja, que a gente introduz funcionalidades e introduz correção de bugs, caso isso quebre algum contrato previamente estabelecido, a gente precisa versionar e a gente precisa também comunicar ao nosso usuário que ele vai precisar fazer uma adaptação ali para continuar utilizando a nossa API. O versionamento semântico, por exemplo, é uma forma de indicar para o seu usuário que a sua versão, que a versão da sua API mudou e o tipo de alteração que ele vai precisar de fazer. Ela é composta ali de três tipos diferentes, que é a versão Major, a versão Minor e a versão Patch. Caso a sua API mude essa versão Major, quer dizer que houve uma quebra de contrato. Ou seja, o seu usuário ele vai precisar fazer algum tipo ali de ajuste para poder continuar utilizando seus recursos. Fora esse versionamento semântico, existem outras formas também de versionar também recursos ou até uma API inteira, que eu entro em mais detalhes na monografia. Mas eu cito três delas aí que são por meio de URI, que é justamente o acesso ao recurso de fato, header ou parâmetro da chamada, que é utilizando ali o próprio mecanismo de comunicação para poder acessar a versão específica de um recurso, ou até por subdomínio, que seria realmente versionar uma API inteira. Bom, nosso segundo tópico é Rate Limits. A ideia aqui é justamente limitar as taxas de requisições para a nossa API, visando tanto a questão de segurança, para que um ataque malicioso não seja capaz de tirar a nossa API do ar, que a gente trave essas requisições antes que isso aconteça, quanto para gerenciar de uma forma mais saudável os nossos recursos e gerar menos custo, né? Seja lá onde a gente esteja hospedando essa API. E a gente pode fazer isso tanto a nível da API inteira, quanto a nível de IP, usuário, então são até a nível de serviço mesmo. Então são várias granularidades aí que a gente pode gerenciar e criar estratégias para que a gente evite tanto custos altos quanto problemas de disponibilidade. É, Esse também é um tópico bem importante e é um tópico, eu diria, bem conhecido também quando a gente fala de API, que é o tópico de autenticação e autorização, que são dois processos distintos que implementam uma forma de
privar alguns recursos da sua API. Em casos reais, muitas vezes você não vai deixar todos os seus recursos, todas as suas funcionalidades abertas para qualquer usuário. Muitos dos seus recursos e funcionalidades, até muitas vezes você precisa também, é um requisito de uma funcionalidade que você oferece, você ter acesso a quem é esse usuário que está acessando esse recurso. Então, para isso, a gente precisa autenticar para saber que ele é um usuário válido e, posteriormente, autorizá-lo a utilizar aquele recurso. Então, a autenticação se refere ao processo do usuário que entra em contato com a nossa API e valida a identidade dele. Já a autorização se refere ao processo de um usuário que está tentando acessar um recurso privado e precisa ser autorizado utilizando justamente aquilo que a gente retornou para ele no processo de autenticação, dizendo que ele é um usuário válido. Eu me aprofundo mais nesses dois processos, em como eles costumam ser implementados na monografia, mas resumidamente esse é o tópico. Outro tópico extremamente importante é o tópico de monitoramento. O monitoramento de uma API é a prática de observar e analisar o comportamento dessa aplicação quando ela está no ar e tem usuários utilizando ela. Isso é imprescindível para que a gente garanta que a nossa API sempre esteja disponível e executando aquilo que ela se propõe a executar. Por meio disso, a gente consegue analisar tanto a taxa de performance quanto a taxa de disponibilidade, se está ocorrendo alguma falha, comportamentos que muitas vezes podem ser maliciosos, então a gente consegue, por meio dessas análises, identificar possíveis usuários que a gente queira bloquear ali, porque estão fazendo uso indevido dos nossos recursos. Outra vantagem que o monitoramento também proporciona a análise ao longo do tempo do uso dos nossos recursos, da nossa API, para poder gerar insights de negócio. Então a gente consegue levantar aí as ferramentas de monitoramento. Geralmente elas fornecem esse tipo de funcionalidade. A gente consegue gerar gráficos e dashboards para poder entender como o nosso usuário utiliza os nossos recursos, como a gente pode utilizar isso a nosso favor para melhorar nosso produto. A documentação da nossa API é algo extremamente importante e ela deve funcionar assim como um bom manual de instruções funciona, né? Ele te permite utilizar aquele produto da forma correta e da forma mais eficiente. Uma API ela é basicamente uma reutilização de funcionalidades, uma reutilização de recursos, né? Então, o questionamento é se esse processo de reutilização ele está se tornando problemático e doloroso, será que realmente ainda faz sentido você reutilizar esse recurso? Será que não seria mais fácil reimplementar aquela funcionalidade? Então é aí que vem a documentação. Aqui eu descrevo na monografia e eu aprofundo um pouco mais em como fazer isso, mas o que documentar, né? Por alto, a gente tem uma introdução que é basicamente para que serve a sua API, um resumo geral da sua API, os endpoints ali, uma listagem de como utilizar cada endpoint. Se a sua API tem alguma política de autenticação, a gente precisa documentar isso corretamente para o usuário ser capaz de se autenticar e se autorizar na hora de utilizar esses recursos privados. Versionamento, extremamente importante, seu usuário saber qual que é a política de versionamento e como que ele encontra informações sobre novas versões da sua API. E a política de limitação de taxas também. A testabilidade de um software é um assunto extremamente importante e não é diferente nas APIs. Os testes são uma ferramenta indispensável para a gente ter segurança na hora de evoluir o software e lançar versões mais estáveis. E a testabilidade justamente é a facilidade de implementar esses testes e o quanto esses testes representam a aderência com relação aos nossos requisitos. Então, nesse capítulo eu aprofundo em como melhorar a testabilidade do seu software, ou seja, da sua API, utilizando dessas três práticas bem conhecidas, que são o Solid, o Clean Code e o Test Driven Development. Tratamento de falhas, nesse capítulo eu aprofundo um pouco mais em como programar, em como estruturar o seu código para que ele seja resistente a falhas e, assim, dada que essas falhas vão ocorrer, né, a gente precisa programar pensando nelas e ter estratégias ali, dependendo do contexto, para saber como o nosso software deverá se comportar. Alguma dessas estratégias é o Circuit Breaker e o Retry Pattern que eu trouxe, mas para cada caso uma estratégia vai ser mais aderente. Essa foi a apresentação do conteúdo que eu produzi na minha monografia 1, é um resumo do meu relatório. E esse é o link do GitHub, onde eu vou seguir construindo essa API de exemplo, seguindo essas práticas na minha monografia 2. E é onde tem o README com todo esse conteúdo escrito também.